A Escola Bíblica volta a abrir as suas portas para entrarmos todos e podermos todos juntos estudar a Palavra de Deus. É sempre um privilégio muito grande podermos estar na sua companhia, podermos usar este tempo e este espaço para obtermos melhor conhecimento e maior conhecimento sobre aquilo que Deus deixou para cada um de nós. Temos connosco diariamente o pastor Pedro Esteves, é ele que nos ajuda a construirmos ponto por ponto as reflexões que aqui vamos fazendo e por isso mesmo, Pedro, nós começamos a Escola Bíblica da melhor forma, sempre com o sumário. Qual é o sumário da lição de hoje? Muito simples e direto. Nós hoje vamos procurar compreender os resultados de semear. Nós colhemos sempre quando semeamos. Okay. O apóstolo vai confrontar aquilo que é semear na carne e o que é fazer o bem, semear no espírito. Vamos perceber os resultados desta semeadura. Antes de verificarmos isto ponto por ponto, vamos abrir a nossa Bíblia. Se tem o exemplar da Bíblia consigo, poderá fazê-lo no capítulo 6 de Gálatas. Vamos ler alguns versículos do capítulo 6, mais precisamente do versículo 6 ao versículo 10. Se não tiver a sua Bíblia à mão, então poderá seguir a nossa leitura através do nosso quadro que diz: "E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé." Pedro, esta passagem está cheia, eu diria, de pontos de interesse. De certeza absoluta que o nosso tempo não chega para todos estes pontos tão interessantes. Mas será que conseguimos encontrar aqui alguns exemplos para podermos compreender melhor o que é isto de semear na carne e fazer o bem? Realmente muito nesta passagem, mas vamos começar por aí, focar a nossa atenção aí. Eu acho até que talvez o mais interessante, a forma de compreendermos melhor este conceito de semear na carne, que é claramente uma possibilidade em termos práticos da vida cristã, porque o apóstolo diz claramente que os que semeiam na carne também vão ceifar a corrupção. Quer dizer que, como em toda a semeadura, um ato tem a sua consequência. Então, talvez o mais interessante seja encontrar, dizia eu, alguns exemplos na Bíblia. E porquê? Porque nós temos, no relato bíblico, ao longo da história, no fundo, do povo de Deus, nós encontramos várias pessoas que são o exemplo vivo, e assim torna-se talvez mais simples, mais ilustrativo para compreendermos, porque não são apenas conceitos, são exemplos vivos de pessoas que, pelo menos a partir de certa altura na sua vida, começaram a fazer claramente isto, que é semear na carne. Para entendermos melhor os exemplos que eu vou dar aqui, talvez definirmos desde já que, pelo que o apóstolo Paulo diz, e todo o entendimento que podemos fazer deste tema, semear na carne é o mesmo que a vontade própria superiorizar-se à vontade de Deus. Porque, biblicamente, é isto que significa a carne. Por isso é que carne e espírito estão em oposição. Espírito é o que vem de Deus. Lembremos-nos que Jesus, por exemplo, dizia à mulher samaritana: Deus é espírito. Por isso é que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus não depende de questões de carne. Então, por definição, aquilo que é espírito é aquilo que é de Deus, de proveniência divina. Aquilo que é da carne é aquilo que é de proveniência humana. Por isso é que há uma tensão constante nesta terminologia, porque é uma tensão que nós vivemos na nossa vida, entre a carne e o espírito. Que é o mesmo que dizer aquilo que é segundo a vontade de Deus, que é santa, que é pura, justa, perfeita. É a tal batalha que nós já falámos aqui. Que é, no fundo, essa batalha que o ser humano vive. Porque é que é uma batalha na carne? Porque é aquilo que é a minha natureza, aquilo que é a vontade humana, que naturalmente está em oposição à vontade de Deus. É possível conciliar estas duas coisas? É possível chegar a um ponto de submissão tal em que eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. Mas é também porque, e sobretudo, porque Cristo, ele cedeu a isso, não é? Cristo é que me permite fazer isso. Claro, sem Cristo eu nunca o conseguiria. Porquê? Claro. Porque eu tinha a percepção que era por mim que eu ia... Se fosse possível vencer, tinha que ser por mim.
Então, cada vez que eu caísse, era como se tudo recomeçasse do zero. Então, Cristo é que me habilita a fazer esse processo. Assim como o Espírito Santo que Ele deixou, por isso é que há uma ligação muito grande na Bíblia entre a obra do Pai, a do Filho e a do Espírito. Sem a conjugação da obra de cada um, é impossível chegar a este ponto, mas, na verdade, com a conjugação desses fatores divinos, a pessoa de Deus, então nós podemos chegar ao ponto de haver uma espécie de sobreposição em que a vontade de Deus sobrepõe-se à minha vontade. Eu submetia. E então, aquilo que eram as minhas vontades ou de natureza ou tendências carnais estão completamente submetidas a Jesus Cristo, que exemplificou perfeitamente aquilo que o Pai deixou como verdade, mas o Espírito é que nos dá esse poder. Agora, eu dizia então, exemplos bíblicos. Eu trago aqui hoje, simplesmente à nossa reflexão, o exemplo de 3 personagens bíblicos, 3 homens. O primeiro, Caim, uma das primeiras histórias na Bíblia em que nós encontramos claramente o que é a incapacidade de submeter a sua vontade própria. Deus tinha pedido, embora o relato não diga exatamente, mas Deus tinha pedido que cada um deles, dos irmãos Caim e Abel, trouxessem uma oferta, e Caim vai trazer uma oferta que não estava de acordo com os padrões que Deus tinha definido. Ele vai trazer dos seus cereais, enfim, do resultado, do fruto da terra, que era a sua vida, e Abel vai trazer um sacrifício de um animal. Nós sabemos que esta história termina terrivelmente mal, porque Deus não vai aceitar a história de Caim, mas agora há 2 coisas que Caim não aceita. Ele não só não aceita inicialmente a vontade de Deus, o que devia ser oferecido, mas ele também não aceita o juízo de Deus, porque ele podia ter reconhecido e dito, bom, se Deus não aceitou a minha oferta, tenho que reconhecer que ela não estava bem. Então ele podia fazer isso, ele tinha cometido um erro, um desvio, mas agora dizia, bom, realmente o resultado está claro, então eu não volto a fazer isto. Mas não, ele ainda não se vai submeter, ou a sua vontade, ao juízo de Deus. E é isso que vai redundar em quê? No crime, em ele matar o seu irmão e ele receber um juízo da parte de Deus. É um primeiro exemplo perfeito do que foi uma vontade que não se submeteu à vontade de Deus. Claro. Temos depois o exemplo de Saúl, um homem que Deus escolheu, que tinha todas as condições humanas para exercer o ministério como rei, o primeiro rei em Israel, mas nós compreendemos que o desastre na vida de Saúl, que aliás vai terminar em total desgraça pessoal, digamos assim, com a morte, e uma morte trágica, mas porquê é que essa tragédia se abate sobre Saúl? A partir do momento em que ele não se submete à vontade de Deus. Quando Deus escolheu alguém para o substituir, por exemplo, e já o fez porque ele não estava a dar ouvidos aos profetas e à vontade de Deus, mais uma vez Deus dá-lhe uma primeira oportunidade, mas na segunda, mais uma vez ele não submete e vai perseguir Davi, aquele que Deus tinha escolhido, mostrando que os desígnios de Deus, ele não estava submetido a eles. E finalmente temos o exemplo de Judas, agora no Novo Testamento. Alguém que vai ser escolhido por Jesus Cristo para ser um dos seus 12 discípulos, que teve todas as oportunidades concedidas por Jesus. No último momento, quando ele já tinha no seu coração precisamente a ideia de não se submeter e de trair o Mestre, Jesus vai, na última ceia, dar oportunidades de ele ainda repensar a sua vontade, mas nós sabemos que ele vai sair e executar a sua traição. Isso faz-me lembrar aquela passagem que nós podemos dizer claramente que Deus não se deixa escarnecer. É isto que nós acabamos de ler em Gálatas, Deus não se deixa escarnecer. O que é que isto quer dizer? Quando Deus vê que uma pessoa não submete a sua vontade e é rebelde contra a vontade de Deus, que nestas 3 histórias é exatamente o que acontece, 3 pessoas rebeldes, então isto significa que Deus é juiz supremo e a sua vontade vai executar-se. Por isso nós precisamos de aprender a semear no Espírito, que significa fazer o bem e a vontade de Deus. Ora bem, muito rapidamente, porque o nosso tempo está mesmo a esgotar-se, como é que nós podemos colocar isto Aprende Fazendo? O desafio que eu deixo a quem nos vê e ouve é que olhe para a sua vida, olhe para o que está à sua volta, as suas escolhas sobretudo, e procure responder ao seguinte: que colheita é que crê que vai poder fazer com aquilo que hoje está a semear? Procure no seu íntimo responder a esta pergunta. Fechamos aqui mais um episódio da Escola Bíblica. Foi muito bom ter estado consigo durante este tempo. Já sabe que diariamente passamos pela Web Channel, passamos pela Rádio RCS. Estamos inteiramente ligados a si também pelas redes sociais.
pode encontrar-nos em qualquer lugar, em qualquer momento, basta que você tenha esse interesse e essa vontade. Já sabe que trazemos sempre 5 episódios, digamos que diários, que permitem que você siga o que o capítulo que estamos a estudar nos diz. Vamos, digamos que, encerrar estes 5 episódios, mas já no nosso próximo episódio traremos mais aspectos importantes deste capítulo 6. Fica então encontro marcado consigo para o nosso próximo episódio. Até lá.